Menino órfão de 7 anos é obrigado a comer lixo em restaurante, mas velho fazendeiro vê tudo, e o que ele faz em seguida choca a todos. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no canal para dar aquela força. Sua ajuda é muito importante. O vento gelado de agosto cortava a pele como navalha, quando Josué, de 7 anos, revirava mais uma vez o lixo fétido atrás do self-service da Cida. Suas mãozinhas trêmulas não sentiam só o frio, mas também a fome que corroía seu estômago há 2 dias. O cheiro rançoso dos restos de comida misturados com gordura velha repuxava seu nariz, mas ele continuava procurando algo que pudesse comer sem passar mal. A garoa da madrugada tinha encharcado os sacos de lixo e agora uma gosma nojenta grudava em seus dedinhos magros. Josué afastou cascas de abóbora podres e achou um pedaço de pão francês que parecia decente. Limpou como pôde na sua camisa rasgada e estava prestes a morder quando a porta dos fundos do restaurante se abriu com um estrondo. Pirralho vagabundo, de novo aqui fuçando no meu lixo. A voz grossa de Valdemar, o dono do restaurante, ecoou pelo beco sujo. Suas faces rosadas tremiam de raiva enquanto segurava uma cuscuzeira amassada. Já te falei 500 vezes para sumir daqui. Josué se encolheu contra a parede úmida, o pão na mão. Seus olhos cor de jabuticaba, grandes demais para o rosto mirrado, brilhavam com medo e teimosia ao mesmo tempo. Ele conhecia bem aquela cara dos adultos. Era a mesma que viu nas últimas 3 casas de acolhimento onde passou. Eu só queria... A voz do menino mal saía. Sem caô! Valdemar segurou o braço de Josué com força bruta. Entra aqui, já que você gosta tanto do meu lixo, vai comer ele direito. O restaurante estava bombando no almoço. O aroma de feijão tropeiro e torresmo crocante contrastava cruelmente com o cheiro que Josué exalava. As conversas pararam, garfos ficaram parados no ar. Todos os olhares se viraram para o menino sujo sendo arrastado pelo dono. Olha só quem pintou por aqui, Valdemar anunciou, com uma voz carregada de maldade. O nosso pequeno ratazana de lixo voltou. Josué sentiu o rosto queimar de vergonha. Algumas mulheres cochicharam, outras desviaram o olhar. Um homem de bigode balançou a cabeça com reprovação. Lá no balcão, seu Jaime, um senhor de cabelos brancos, observava a cena calado, seus olhos cor-de-céu fixos no menino. Já que você está faminto pelo que está no lixo, Valdemar continuou, empurrando Josué para o meio do salão. Vai comer aqui mesmo, na frente de todo mundo. O homem jogou um prato sujo com restos de comida na mesa mais perto. Pedaços de bife borrachudo, farelo de arroz, restos de feijão azedo, tudo grudado no fundo do prato que deveria ter ido para o lixo. Manda para dentro, ordenou Valdemar, e come tudo. Josué olhou para o prato e sentiu o estômago embrulhar. Não pela comida estragada, mas pela humilhação. Todas aquelas pessoas olhando para ele como se fosse um bicho, como se fosse menos que gente. Suas mãos tremeram, mas ele pegou a colher suja. Foi quando o homem do balcão se levantou. Seu Jaime tinha 70 anos bem vividos, marcados no rosto queimado de sol e nas mãos grossas de quem trabalhou na roça a vida toda. Depois de perder sua esposa Jandira há 5 anos e nunca ter tido filhos, ele morava sozinho na fazenda que herdou do pai. Ia no restaurante uma vez por semana, sempre sentava no mesmo lugar, sempre pedia a mesma coisa, um café forte e 2 pães de queijo. Mas naquele dia, algo mudou dentro dele. Para com isso, disse seu Jaime, sua voz firme cortando o burburinho do restaurante. Valdemar se virou bravo. Isso não é da sua conta, seu Jaime. Passou a ser agora. Seu Jaime foi até onde Josué estava, parou do lado do menino e colocou uma mão protetora em seu ombro. Quanto custa uma boia completa? Quê? Valdemar piscou sem entender. Tô perguntando quanto custa um almoço completo, pro menino.
A tensão no ar era quase palpável. Josué levantou os olhos e encontrou o olhar calmo de seu Jaime. Havia algo diferente naqueles olhos claros, algo que o menino não lembrava, porque fazia tanto tempo que não via. Pura bondade. Escuta aqui, seu Jaime. Valdemar baixou a voz, tentando ser razoável. Esse moleque é um encosto. Vive voltando, vive mexendo no lixo, espanta a clientela. Então vamos dar um jeito nisso. Seu Jaime tirou a carteira do bolso. Um almoço completo para ele e um banho, se você tiver como. O restaurante inteiro observava a cena. Josué não sabia o que estava acontecendo. Em 7 anos de vida, divididos entre a lembrança vaga de uma mãe que sumiu e um monte de casas provisórias onde não era querido, ninguém nunca tinha feito nada por ele. Eu não preciso, Josué murmurou, mas a voz sumiu. Todo mundo precisa de um rango decente, seu Jaime disse, se abaixando para ficar da altura do menino. Qual seu nome? Josué. Nome bonito. Josué, você já comeu hoje? O menino balançou a cabeça que não. Seu Jaime sentiu um aperto no peito. Ele sabia bem como era aquela fome. Não a fome de quem perdeu uma refeição, mas a fome desesperada de quem não sabe quando vai comer de novo. Valdemar! Seu Jaime se endireitou com a voz mais firme. O almoço, agora! O dono do restaurante hesitou. Seu Jaime era respeitado na cidade, um homem trabalhador que nunca dava trabalho. Arrumar briga com ele não seria esperto. Tá bom, Valdemar resmungou. Mas é a última vez que eu quero ver esse fedelho perto do meu lixo. Enquanto esperavam a comida, seu Jaime sentou na frente de Josué. O menino olhava para o chão, ainda sem entender. Ele aprendeu a não confiar em gentileza. Para ele, adulto gentil sempre queria algo em troca. Onde você mora, Josué? Na casa da dona Neide. Mas ela falou que só posso ficar até o fim do mês. A voz do menino era quase um sopro. Seu Jaime conhecia Neide, uma mulher de bom coração que acolhia crianças, mas que vivia apertada. Ela fazia o que podia, mas não era a solução para ninguém. E antes da dona Neide? Casa do seu Osvaldo. Antes, casa da dona Cleusa. Antes, Josué parou. Era sempre a mesma coisa. Lugares provisórios, com pessoas que faziam o mínimo, contando os dias para se livrar dele. O almoço chegou. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada de tomate. Josué olhou para a comida como se fosse um sonho. Come, seu Jaime disse com carinho. Come bem. Josué pegou o garfo com as mãos ainda sujas e atacou a comida. O gosto quente, temperado e fresco era quase demais depois de dias comendo lixo. Ele comeu devagar no começo, com medo de que alguém fosse tirar o prato dele. Seu Jaime prestava atenção em cada movimento do menino, vendo como ele protegia o prato com o braço livre, como olhava para os lados para ter certeza de que ninguém chegava perto. Eram jeitos de quem aprendeu a se virar, de quem nunca teve a certeza de que ia ter outra refeição. Josué, seu Jaime disse quando o menino terminou de comer. Você sabe fazer alguma coisa na roça? O menino limpou a boca com as costas da mão. Sei cuidar de galinha. Na casa da dona Cleusa eu dava milho para elas. E sei mexer na terra também. O seu Osvaldo deixava eu ajudar na horta dele. É mesmo? Seu Jaime sorriu. E você gosta disso? Gosto. Josué hesitou e continuou. As galinhas não implicam comigo. E as plantas crescem quando a gente cuida delas. Era a primeira vez que Josué falava de algo que gostava. Seu Jaime percebeu um brilho diferente nos olhos do menino, uma faísca de vida que a fome e a rejeição não tinham apagado de vez. Que bom, porque eu tenho uma fazenda que está precisando de alguém que saiba cuidar dessas coisas. Seu Jaime fez uma pausa. Não é trabalho pesado, é só dar uma mão. Em troca, você come bem e tem onde dormir. Josué parou de respirar. Ofertas assim sempre tinham um truque, sempre tinham um preço. Ele aprendeu a desconfiar. Por que você quer me ajudar?
Perguntou com uma desconfiança que não devia existir numa criança. Seu Jaime pensou na pergunta. Por que mesmo? Talvez porque viu Jandira naqueles olhos cor de jabuticaba, não de aparência, mas na bondade ferida que ela sempre teve com crianças abandonadas. Talvez porque sua fazenda estava vazia demais, silenciosa demais, parada demais, desde que ele ficou sozinho. Ou talvez porque um homem de 70 anos, que perdeu tudo que amava, podia reconhecer outro perdido quando via um. Porque todo mundo merece uma chance, disse ele. E porque minha fazenda está muito parada para um homem só. Josué mastigou a última garfada, pensando. Todas as outras casas provisórias tinham sido favores que as pessoas faziam esperando algo em troca, dinheiro do governo, fama de bom samaritano ou só mão de obra barata. Mas tinha algo diferente na voz de seu Jaime, algo que Josué não sabia o que era porque nunca tinha sentido antes, sinceridade pura. Tem outros meninos lá? Josué perguntou. Não, só eu. E as galinhas, claro. E uma horta que está meio abandonada. E se eu fizer alguma coisa errada? A pergunta apertou o coração de seu Jaime. Quantas vezes aquele menino tinha sido rejeitado por fazer algo errado? Todo mundo faz coisa errada, Josué. Faz parte de aprender. O que importa é tentar de novo. Josué olhou pela janela do restaurante. Lá fora, a cidade acordava para mais um dia. Pessoas indo para o trabalho, crianças indo para a escola, famílias que sabiam onde iam dormir aquela noite. Ele nunca teve essa certeza. Posso pensar? Josué perguntou. Claro, mas enquanto pensa, que tal conhecer a fazenda? Não precisa decidir nada hoje. Seu Jaime pagou a conta e se levantou. Josué foi atrás, ainda inseguro, mas com uma curiosidade crescendo. Na porta do restaurante, eles passaram por Valdemar, que desviou o olhar. O carro de seu Jaime era uma caminhonete velha, mas bem cuidada. Josué quase nunca tinha andado de carro e nunca no banco da frente. Enquanto saíam da cidade, ele via a paisagem mudando. As casas ficando mais longe, as árvores aparecendo, o ar ficando mais limpo. É longe? Josué perguntou. Uns 15 minutos. Você vai ver quando a gente passar por um portão verde. Ali é a entrada. A fazenda foi aparecendo aos poucos. Primeiro o portão verde que seu Jaime tinha falado, depois uma estrada de terra que ia no meio de eucaliptos altos. A casa era simples, 2 quartos, sala, cozinha e varanda, mas bem cuidada. Em volta, Josué via galinheiros, uma horta meio largada e muito espaço aberto. É grande, Josué falou admirado. 5 hectares. Meu pai comprou quando eu era pequeno, quase da sua idade. Eles saíram do carro e Josué sentiu na hora a diferença do ar. Não tinha cheiro de lixo, de esgoto, de comida podre. Só terra molhada, plantas e um vento limpo que trazia o som de passarinhos. Quer ver as galinhas? Seu Jaime perguntou. Josué concordou com a cabeça e foi com ele até o galinheiro. Tinha umas 10 galinhas ciscando numa área cercada. Quando viram seu Jaime, algumas chegaram perto esperando comida. Elas gostam de você, Josué falou. A gente se entende. Quer dar milho para elas? Seu Jaime mostrou onde ficava o milho e como jogar para todas comerem. Josué fez tudo certinho, vendo as galinhas ciscando perto dos seus pés. Uma galinha carijó, mais corajosa, bicou de leve a ponta do seu tênis. Essa aqui é a Pituca, seu Jaime disse. É a mais esperta do grupo. Josué sorriu, a primeira vez em dias. Ela é bonitinha. Eles passaram a manhã toda conhecendo a fazenda. Seu Jaime mostrou a horta, explicou sobre as plantas, deixou Josué ajudar a molhar os tomates. O menino fazia tudo com cuidado, como se quisesse provar que merecia estar ali. Na hora do almoço, seu Jaime fez um sanduíche simples e eles comeram na varanda, vendo as galinhas ciscando no quintal. Josué comeu devagar, aproveitando cada mordida. Seu Jaime, disse o menino depois de um tempo, por que você mora sozinho?
A pergunta pegou seu Jaime de surpresa. Criança tem essa mania de ser direta. Minha esposa Jandira morreu há 5 anos. A gente nunca teve filhos. Você sente falta dela? Todo dia, Josué concordou, como se soubesse muito bem do que ele estava falando. Eu também sinto falta da minha mãe, mesmo não lembrando direito do rosto dela. Ficaram quietos, 2 órfãos de idades diferentes, dividindo uma dor parecida. Josué, seu Jaime disse, você não precisa decidir nada hoje, mas se quiser, pode voltar amanhã. E depois de amanhã, até decidir se quer ficar. O menino olhou para a fazenda, para as galinhas, para a horta, para o homem de cabelos brancos que tinha defendido ele de manhã. Pela primeira vez em muito tempo, Josué sentiu algo que nem lembrava que existia: esperança. Posso dormir aqui hoje? Perguntou quase sussurrando. Seu Jaime sentiu o coração apertar. Claro. O quarto de hóspedes é seu. Enquanto o sol se escondia pintando o céu de laranja e rosa, Josué ajudou seu Jaime a fechar o galinheiro e molhar as plantas. Eles trabalhavam em silêncio, como se fossem parceiros há anos, mas nenhum dos dois sabia que Valdemar tinha passado o dia todo espalhando na cidade que seu Jaime estava se metendo onde não devia com aquele moleque encrenqueiro. E que já no dia seguinte, alguém ia ligar escondido para o conselho tutelar, perguntando sobre a situação de uma criança morando com um estranho numa fazenda. A primeira noite de Josué na fazenda seria a última em muito tempo que ele ia dormir em paz. Josué acordou com o som de passarinhos pela primeira vez em meses. A cama era simples, mas limpa. O travesseiro cheirava a amaciante e não tinha barulho de carro ou briga de vizinho. Por alguns segundos, ele esqueceu onde estava, até sentir o cheiro de café e pão tostado. Vestiu a mesma roupa de ontem, a única que tinha, e saiu do quarto devagar. Na cozinha, seu Jaime fazia o café cantando baixinho uma música que Josué não conhecia. Bom dia, disse o menino ainda tímido. Bom dia, Josué. Dormiu bem? Melhor que nos outros lugares. Seu Jaime colocou um prato na mesa com ovo mexido, 2 pães com manteiga e um copo de leite quente. Josué sentou e começou a comer, ainda meio desconfiado de que não era um sonho. Hoje eu estava pensando em te mostrar como cuidar da horta direitinho, seu Jaime disse. E quem sabe a gente dá um jeito naquela cerca que está quebrada perto do galinheiro. Josué concordou, animado. Trabalhar sempre fazia ele se sentir útil, como se merecesse estar ali. Eu sei arrumar cerca, o seu Osvaldo me ensinou. Que bom. Tudo fica melhor quando a gente faz junto. Eles estavam terminando de comer quando escutaram um carro vindo pela estrada de terra. Seu Jaime franziu a testa. Ele não esperava visita e quase ninguém sabia o caminho da fazenda. Pela janela, viram um palio branco parando no terreiro. Quem é? Josué perguntou com medo. Visita nunca trazia coisa boa. Não sei. Vamos ver. Do carro saíram 2 pessoas. Uma moça nova, de uns 30 anos, de roupa social e com uma pasta na mão, e um homem mais velho de farda. Josué reconheceu na hora. Assistente social e policial. O estômago dele deu um nó. Bom dia, disse a moça chegando perto da varanda. Eu sou a Renata Souza, assistente social aqui da região. Este é o sargento Batista. A gente veio por causa de uma denúncia. Seu Jaime se levantou devagar, tentando manter a calma. Que tipo de denúncia? Que tem uma criança morando aqui sem autorização. Renata olhou para o Josué, que se escondeu atrás de seu Jaime. Você é o Josué. O menino concordou com a cabeça, sem conseguir falar. Preciso conversar com você, Josué. É o que a gente sempre faz. Ele não fez nada de errado. Seu Jaime falou firme. A gente não falou o que fez, mas a gente precisa saber como ele veio parar aqui. Josué, você pode contar pra gente? Josué olhou para o seu Jaime, que fez que sim com a cabeça. Tremendo, o menino contou o que aconteceu no restaurante, sem falar das coisas mais feias.
E onde você ia ficar? Renata perguntou, escrevendo tudo num papel. Na casa da dona Neide, mas ela falou que eu só podia ficar até o fim do mês. Entendi. Renata virou para o seu Jaime. Seu Jaime Ferreira, certo? O senhor tem alguma papelada para poder cuidar de uma criança? Papelada? Seu Jaime perguntou. Eu só dei um lugar para dormir e comida para um menino com fome. Eu sei da sua boa intenção, mas tem um jeito certo de fazer as coisas. O Josué é responsabilidade do governo até ter uma família de verdade. Renata falou sério, mas não foi grossa. Eu vou ter que levar ele de volta para a casa da dona Neide hoje. Não! Josué gritou sem querer. Por favor, deixa eu ficar aqui. Eu ajudo. Eu não dou trabalho. O pedido desesperado do menino fez Renata pensar. Ela já tinha visto muita criança nessa situação, mas tinha algo no Josué que tocou ela. Josué, não é sobre você dar trabalho ou não, é sobre a lei que existe para te proteger. Me proteger de quê? Josué gritou, já chorando. De ter comida todo dia, de ter um lugar limpo para dormir, de alguém que não me bate. Seu Jaime colocou a mão no ombro do menino. Josué, calma. Não. Josué se soltou. Toda vez que eu acho um lugar bom, vocês vêm e me levam embora. Toda vez. Renata viu o sofrimento do menino e sentiu um aperto no peito. Ela também tinha crescido em lar de passagem e sabia como era ruim não ter um lugar para chamar de seu. Josué, vamos conversar com calma, tá bom? Ela se abaixou para ficar da altura dele. Me conta como foi sua noite aqui. Chorando, Josué contou como tinha dormido bem, como seu Jaime tinha ensinado ele a cuidar das galinhas, como tinha comido comida gostosa. Renata percebeu que ele falava da fazenda como se tivesse achado sua casa. E o senhor, seu Jaime? Ela se levantou. Por que quis ajudar o Josué? Seu Jaime pensou bem antes de responder. Porque eu vi uma criança passando fome e sendo humilhada. Porque eu tenho espaço e comida para 2. E por quê? Ele parou. Porque minha casa está muito vazia desde que minha esposa morreu. Tinha uma verdade na voz de seu Jaime que Renata percebeu. Não era a voz de alguém querendo se aproveitar, mas de alguém sozinho oferecendo o que tinha. Seu Jaime, o senhor sabe que tem um processo para adoção ou guarda? Tô sabendo agora. Mas ontem eu só vi uma criança precisando de ajuda. Sargento Batista, que não tinha falado nada até agora, disse: Renata, vê se dá pra gente dar um jeito nisso por enquanto. Renata olhou para ele surpresa. Batista sempre seguia as regras à risca. É que, Batista continuou, eu conheço a dona Neide há anos. Ela tá cheia de criança, tem mais 3 lá, e ela me falou semana passada que não ia poder ficar com o Josué depois desse mês. E as outras opções? Renata perguntou. As 2 famílias que cuidam de criança aqui perto estão lotadas. O abrigo da cidade do lado também. Ia ser 2 horas de viagem todo dia para o Josué continuar estudando na escola daqui. Josué escutava tudo, como se a vida dele dependesse disso. E dependia. Seu Jaime continuava calmo, mas fechava a mão com força. Tem como fazer um acordo, Renata falou devagar, de deixar ele aqui por um tempo, mas a gente fica de olho. O Josué fica aqui, mas a gente vem sempre, e o seu Jaime tem que provar que é uma pessoa boa. Que tipo de prova? Seu Jaime perguntou. Ver se ele já fez alguma coisa errada, ver se a casa é boa, se ele tem dinheiro. E o Josué tem que continuar indo para a escola. Eu quero continuar estudando, Josué falou rápido. Eu gosto da escola. Renata olhou para a fazenda. A casa era simples, mas bem cuidada, tinha comida e parecia um lugar bom. E o mais importante, ela via no Josué uma esperança que quase nunca via em criança que não tem família. Eu vou fazer o seguinte, ela decidiu. Vou começar o processo para deixar o Josué aqui, mas a gente vai ficar de olho. Ele pode ficar aqui por enquanto, mas eu volto semana que vem para ver como tá. E ela olhou sério para o seu Jaime. Se tiver algum problema, alguma coisa errada, eu tiro o Josué daqui na hora.
Combinado, seu Jaime disse. Josué quase não acreditava. Eu posso ficar? Por enquanto, sim, mas você vai ter que me ajudar, Josué, tirar nota boa na escola, fazer o que o seu Jaime mandar e falar a verdade para mim quando eu vier aqui. Eu prometo tudo. Renata sorriu de verdade pela primeira vez. Então tá resolvido. Seu Jaime, eu vou precisar de uns documentos até sexta. Depois que eles foram embora, Josué e seu Jaime ficaram na varanda quietos. O menino ainda não acreditava no que tinha acontecido. Quase que ele tinha perdido o primeiro lugar que ele gostou em anos. Seu Jaime, disse Josué, obrigado por não me mandar embora. Eu não ia fazer isso, Josué. Eu prometi. Mas e se eles voltarem e não gostarem de alguma coisa? Seu Jaime se abaixou na frente do menino. Então a gente vai fazer eles gostarem. A gente vai manter a casa limpa. Você vai tirar nota boa na escola. E a gente vai cuidar da fazenda juntos. Combinado? Combinado. Eles passaram o resto da manhã cuidando da horta, mas Josué estava mais quieto que o normal. Seu Jaime percebeu que ele ficava olhando para a estrada, esperando alguém voltar para buscar ele. Na hora do almoço, enquanto comiam arroz, feijão e salada de tomate da horta, Josué perguntou uma coisa que pegou seu Jaime de surpresa. Seu Jaime, você já pensou em se arrepender de ter me trazido aqui? A pergunta era muito triste, como se Josué já tivesse escutado que era um peso ou um problema. Nunca, seu Jaime respondeu na hora. Sabe por quê? Porque ontem fazia 3 anos que minha casa não parecia tão vazia. Porque hoje de manhã eu acordei sabendo que tinha alguém para quem fazer café. Porque você me fez rir ontem brincando com a pituca. Josué olhou para o prato, tentando esconder que estava quase chorando. Nas outras casas, disse baixinho, sempre chegava uma hora que as pessoas falavam que eu dava muito trabalho, ou que eu comia demais, ou que elas não tinham como cuidar de mim. Josué, olha para mim. O menino levantou os olhos. Você não é um problema. Você é um menino que merece ter uma família. E se eu tiver sorte, eu posso ser essa família para você. Foi a primeira vez que alguém falou a palavra família para o Josué desde que ele se lembrava. Ele sentiu uma coisa estranha no peito. Alegria e medo ao mesmo tempo, como se fosse bom demais para ser verdade. De tarde, eles foram na cidade pegar os documentos que Renata tinha pedido. Na papelaria, enquanto seu Jaime tirava xerox, Josué esperava do lado de fora. Foi quando viu Valdemar chegando perto. Olha quem está aqui, Valdemar disse com cara de nojo. O ladrãozinho de lixo. Josué se encolheu, mas tentou não abaixar a cabeça. Eu não roubo nada. Não? E o que você estava fazendo no meu lixo então? Procurando comida porque eu estava com fome. Ah, sempre a mesma história. Valdemar chegou mais perto. E agora achou um velho bobo para te bancar, é? O seu Jaime não é bobo, Josué respondeu, com a voz tremendo. Ah, não é? Então por que ele ia perder tempo com um moleque que ninguém quer? As palavras de Valdemar doeram como um soco no estômago do Josué. Todos os medos dele voltaram de uma vez. E se o seu Jaime se arrependesse mesmo? E se ele fosse um peso? E se... Josué! Seu Jaime gritou. Ele saiu da papelaria e viu a cara feia do Valdemar. Valdemar, seu Jaime, espero que você saiba o que está fazendo. Sei muito bem. E te aconselho a deixar o menino em paz. Se não, o quê? Valdemar provocou. Seu Jaime chegou perto com a voz baixa, mas firme. Se não, você vai descobrir que eu não sou tão calmo quanto pareço. Tinha alguma coisa na voz do seu Jaime que fez Valdemar recuar. Ele resmungou alguma coisa e foi embora. Tá tudo bem, Josué? Seu Jaime perguntou. Tá. Mas seu Jaime sabia que não estava. O menino ficou calado no caminho de volta para a fazenda, pensando. De noite, depois da janta, eles sentaram na varanda para ver o sol se pondo. Josué estava muito quieto, e seu Jaime sabia que as palavras do Valdemar não saíam da cabeça dele. Josué, disse seu Jaime, posso te contar uma coisa sobre a minha esposa, Jandira? O menino concordou.
Quando eu conheci ela, ela também não tinha família. Os pais tinham morrido quando ela era nova e ela morava com uma tia que não gostava dela. Jandira sempre achou que era um peso para os outros. Josué olhou para o seu Jaime, prestando atenção. Mas sabe o que eu aprendi? As pessoas mais especiais são as que sofreram, porque elas sabem o valor das coisas boas. Jandira me ensinou a ver beleza nas coisas pequenas. Um passarinho cantando, o cheiro da chuva, o gosto de um tomate da horta. Ela era bonita? Josué perguntou. A mais bonita que eu já vi. Mas não só por fora, por dentro também. E sabe o que mais? Ela sempre falava que queria ajudar crianças que passaram pelo que ela passou. Josué ficou quieto, pensando. Você acha que ela ia gostar de mim? Perguntou. Seu Jaime sorriu. Tenho certeza que sim. Aliás, tenho certeza que ela está feliz que você está aqui. De noite, Josué dormiu melhor. Mas ele não sabia que Valdemar tinha passado o dia espalhando na cidade que o seu Jaime estava sendo enganado por um moleque esperto e que isso não ia prestar. E o pior, ele não sabia que Dona Nadir, a vizinha fofoqueira, tinha resolvido investigar a situação por conta própria. De manhã, Josué ia acordar e descobrir que a cidade toda estava falando dele e do seu Jaime, e que nem todo mundo estava feliz com a nova vida dele na fazenda. Josué acordou com um barulho de gente falando alto no terreiro. Ainda era cedo. O sol nem tinha nascido direito, mas já tinha gente estranha na fazenda. Ele saiu da cama e espiou pela janela, vendo 3 mulheres conversando perto do portão. Seu Jaime estava na cozinha, fazendo café com uma cara preocupada que Josué nunca tinha visto. Quem são aquelas mulheres? Perguntou ainda de pijama. Dona Nadir e as amigas dela. Seu Jaime suspirou. Parece que vieram dar uma olhada. Josué sentiu o estômago afundar. Ele sabia bem o que era esse tipo de visita. Gente curiosa que vinha para julgar, para criticar, para achar defeito. Nunca acabava bem. Elas vão me levar embora? Perguntou com a voz tremendo. Não, Josué, elas não podem fazer isso. Mas... Seu Jaime parou. É melhor você se vestir. Elas devem querer conversar com a gente. Enquanto Josué se trocava, escutava a voz das mulheres ficando cada vez mais alta. Pela janela, viu que agora eram 5 mulheres, todas falando ao mesmo tempo e apontando para casa. Uma delas, uma senhora gorda de cabelo pintado de loiro, parecia ser a chefe. Será que estão cuidando bem do menino? Escutou uma delas perguntar. E quem garante que ele está seguro com um estranho? Disse outra. Imagina se fosse com um dos nossos netos. Josué vestiu a roupa mais limpa que tinha e foi para a cozinha. Seu Jaime colocou um prato de ovo mexido na mesa, mas ele não estava com fome. O medo estava grande demais. Seu Jaime, disse Josué, se elas falarem que eu tenho que ir... Josué. Seu Jaime sentou na frente dele. Ninguém vai te tirar daqui sem eu lutar por você, entendeu? O menino concordou, mas quase chorando. Ele já tinha passado por isso. Pessoas preocupadas, perguntando sobre ele até que a família desistia. As mulheres começaram a bater na porta. 3 batidas fortes ecoaram pela casa. Bom dia! A voz da Dona Nadir era doce demais para ser verdade. A gente pode conversar rapidinho? Seu Jaime abriu a porta, forçando um sorriso. Bom dia, Dona Nadir. O que foi? Ah, não é nada demais, seu Jaime. É só uma preocupação. Ela olhou por cima do ombro dele, tentando ver dentro da casa. Com o menino? Que preocupação. Ah, é que a cidade toda tá falando, né? Um homem sozinho, mais velho, com uma criança. A gente fica se perguntando se tá tudo certo. Josué apareceu atrás do seu Jaime e sentiu o peso do olhar das mulheres. Elas olharam ele de cima a baixo, como se ele fosse um bicho esquisito. Bom dia, Josué falou baixinho. Oi, querido, disse uma das mulheres com a voz melosa. Você tá bem aqui? Tá gostando?
Josué olhou para o seu Jaime e depois para a mulher. Tô. Tem certeza? Pode falar a verdade, viu? Ninguém vai brigar. Eu tô bem. Josué respondeu de novo, mas mais baixo. Dona Nadir chegou mais perto. Seu Jaime, não é que a gente não confia em você, mas você entende a gente, né? Um menino sozinho com um homem. O que a senhora está querendo dizer? A voz do seu Jaime ficou mais fria. Nada demais. É que seria melhor se o menino tivesse uma família de verdade, com uma mulher para cuidar dele direito. E o senhor tem experiência com criança? Perguntou outra mulher. Sabe cuidar quando fica doente? Sabe ajudar na lição? As perguntas caíram como chuva, cada uma mostrando que elas duvidavam que seu Jaime podia cuidar do menino. Josué viu a cara do seu Jaime ficando cada vez mais preocupada. Senhoras, seu Jaime disse, tentando não perder a paciência, eu agradeço a preocupação, mas o Josué está bem cuidado. Ele come bem, dorme bem, vai para a escola. Mas e se acontecer alguma coisa? Dona Nadir insistiu. Se ele se machucar, se ficar doente, o senhor sabe cuidar de criança doente? Josué sentiu que ia começar a chorar. As perguntas eram as mesmas que ele já tinha escutado antes, em outras casas, com outras famílias. Sempre começava assim, com preocupação e pergunta, até que as pessoas desistiam dele. Eu sei me cuidar, Josué disse, quase sussurrando. Eu não dou trabalho. As mulheres se olharam. Uma delas, mais nova, ficou com pena do menino. Não é isso, querido, ela disse com carinho. É que a gente quer o melhor para você. O melhor para mim é ficar aqui, Josué respondeu mais forte. O seu Jaime cuida de mim, melhor que outras pessoas. Josué, Dona Nadir continuou. Você não precisa ter medo de falar a verdade. Se alguma coisa não tiver boa, tá tudo bom. Josué gritou, assustando todo mundo. Por que vocês não deixam a gente em paz? Porque toda vez que eu gosto de um lugar, sempre tem alguém querendo acabar com tudo. Ninguém falou nada. As mulheres não esperavam que o menino ficasse tão bravo. Josué, seu Jaime colocou a mão no ombro dele. Vai lá dentro beber uma água. Mas Josué não saiu do lugar. Já estava chorando. Vocês não entendem, disse entre as lágrimas. Eu já passei fome. Já dormi em lugar sujo. Já me trataram mal. E agora eu tenho um lugar limpo, comida gostosa, alguém que gosta de mim, e vocês querem tirar isso? A mulher mais nova abaixou a cabeça, sem graça. Até Dona Nadir ficou quieta, vendo o menino chorar. Querido, disse a terceira mulher, ninguém quer tirar nada de você, a gente só quer ter certeza. Certeza de quê? Josué gritou. Que eu vou voltar a passar fome? Que vão me tratar mal de novo? Vocês acham que isso é bom para mim? Seu Jaime se abaixou e abraçou Josué. O menino abraçou ele forte, como se ele fosse a única coisa que não ia deixar ele cair. Calma, Josué, tá tudo bem. Não tá, Josué disse chorando. Elas vão fazer você não querer mais eu, igual fizeram os outros. As palavras do menino ficaram na cabeça de todo mundo. Dona Nadir e as amigas se sentiram culpadas, porque viram que tinham exagerado. Senhoras, seu Jaime disse com a voz firme, vocês viram que estão machucando esse menino. Ele não é um problema para resolver. Ele é uma criança que já sofreu demais. Seu Jaime, Dona Nadir tentou se explicar. A gente só... Vocês estão colocando dúvida na cabeça dele sem precisar. O Josué está comigo com a permissão da justiça. E a Renata, a assistente social, sabe de tudo. Se vocês estão preocupadas de verdade, falem com ela. Josué saiu do abraço e olhou para as mulheres, com os olhos vermelhos. Por favor, disse com a voz tremendo, não façam isso comigo. Por favor. O pedido do menino tocou a mulher mais nova, que disse, Dona Nadir, acho que a gente devia ir embora. O menino parece bem cuidado. Mas... Dona Nadir tentou falar alguma coisa. Ele tá limpo, come bem e gosta de estar aqui.
Acho que a gente devia deixar eles em paz. Depois de mais umas palavras, as mulheres foram embora. Josué e seu Jaime ficaram na varanda, vendo elas irem embora. O menino ainda tremia. Josué, seu Jaime disse, você tá bem? Não. Josué limpou o nariz com a mão. Elas vão falar mal da gente na cidade toda. E depois outras pessoas vão vir. E depois nada. Eu não vou deixar ninguém te tirar daqui. Mas e se você mudar de ideia? E se você achar que eu dou muito trabalho? Seu Jaime sentou na varanda e puxou o Josué para sentar do lado dele. Josué, posso te contar uma coisa? Quando minha esposa Jandira morreu, eu achei que nunca mais ia ter uma família. Essa casa ficou vazia, triste, sem graça. Eu acordava sem vontade de fazer nada. Josué escutou quieto. Mas desde que você chegou aqui, eu acordo sabendo que tenho alguém para cuidar. Eu tenho motivo para fazer café, para cuidar da horta, para arrumar as coisas. Você não é um problema, Josué. Você trouxe alegria de volta para essa casa. Mesmo quando eu choro? Josué perguntou. Principalmente quando você chora, porque quer dizer que você gosta daqui. Quer dizer que esse lugar é importante para você também. Josué encostou no ombro do seu Jaime. Seu Jaime, você acha que minha mãe ia ficar brava comigo por gostar de você? A pergunta pegou o seu Jaime de surpresa. Por que ela ia ficar brava? Porque talvez eu não devesse gostar de outra pessoa como filho. Talvez seja traição. Seu Jaime sentiu o coração doer. Josué, sua mãe queria que você fosse feliz. Tenho certeza disso. E se você está feliz aqui, ela ia ficar feliz também. Você acha que ela sabe que eu estou bem? Tenho certeza que sim. Eles passaram a manhã cuidando da horta, mas Josué estava mais quieto que o normal. Seu Jaime percebeu que ele ficava olhando para a estrada, com medo de alguém vir. Na hora do almoço, enquanto comiam quietos, Josué fez uma pergunta que mostrou que as palavras das mulheres tinham machucado ele. Seu Jaime, você sabe cuidar de mim se eu ficar doente? Claro que sei. Por que está perguntando? É que a dona Nadir falou que homem não sabe cuidar de criança doente direito. Seu Jaime parou de comer. Josué, você ficou doente alguma vez desde que chegou aqui? Não. E se ficasse, o que você acha que eu ia fazer? Josué pensou. Levar no médico? Isso mesmo. E cuidar de você até você melhorar, igual a Jandira fazia comigo quando eu ficava gripado. E a lição? Você sabe ajudar? Eu posso não saber tudo, mas posso aprender junto com você. Ou a gente pede ajuda para sua professora. Josué pareceu mais calmo, mas ainda estava preocupado. De tarde, eles foram na cidade comprar coisas para arrumar o telhado do galinheiro. No caminho, Josué viu que as pessoas olhavam para eles. Alguns curiosos, outros com cara feia. Na loja de material de construção, o vendedor não foi tão legal com o seu Jaime quanto antes. Parece que todo mundo está falando da gente. Josué comentou no caminho de volta. Pessoas falam. É normal. Mas falar não muda o que importa de verdade. E o que importa de verdade? Que você está bem, que está crescendo forte, que está aprendendo na escola, que tem um lugar para chamar de seu. De noite, depois da janta, eles sentaram na varanda como sempre. Josué estava muito quieto, pensando no que tinha acontecido. Seu Jaime, disse, se eu fosse seu filho de verdade, as pessoas iam falar menos? A pergunta machucou o seu Jaime. Ele viu que o Josué estava se sentindo culpado por não ser filho de sangue dele. Josué, você não precisa ser meu filho de sangue para ser meu filho do coração. E as pessoas que são importantes sabem disso. Mas eu queria ser seu filho de verdade, Josué disse baixinho. Quem disse que você não é? Josué olhou para o seu Jaime sem entender. Família não é só sangue, Josué. É sobre cuidar um do outro. É sobre amor, respeito, carinho. E por isso você já é meu filho. Josué começou a chorar de novo, mas não era de tristeza. Posso te chamar de pai? Perguntou com vergonha. Seu Jaime quase não conseguiu falar de tanta emoção. Eu ia adorar.
Eles ficaram quietos, olhando as estrelas. Josué quase acreditou que tinha encontrado um lugar no mundo, mas eles não sabiam que o Valdemar estava no bar, contando para todo mundo que aquele menino era esperto e estava enganando o pobre do seu Jaime. E o pior, ele tinha colocado uma ideia ruim na cabeça de algumas pessoas. E se o moleque estiver mentindo e se ele trouxer problema para o seu Jaime? De manhã, Josué acordaria e ia descobrir que a fofoca tinha virado coisa séria e que alguém tinha ligado de novo para o conselho tutelar, falando coisas muito piores sobre ele na fazenda. Josué acordou com um barulho de carro chegando na fazenda. Não era um carro só. Eram 2 ou 3. O coração dele começou a bater forte. Quando vem muita gente, é porque a coisa é ruim. Da janela do quarto ele viu a Renata Souza saindo de um carro do governo com 2 pessoas que ele não conhecia. Um homem de terno e uma mulher de roupa social. Do segundo carro saíram o sargento Batista e outro policial. Seu Jaime já estava acordado, fazendo café na cozinha com uma cara tensa que Josué quase nunca via. É a assistente social, Josué disse tremendo. E tem mais gente com ela. Eu sei. A Renata ligou cedo falando que precisava conversar com a gente urgente. Josué sentiu que o mundo ia acabar. Eles vão me levar embora, né? Seu Jaime parou de fazer o café e se abaixou na frente do menino. Josué, não importa o que acontecer hoje, eu quero que você saiba que esses foram os melhores dias da minha vida desde que a Jandira morreu. Você me deu vontade de viver de novo. Não fala assim. Josué começou a chorar. Não fala como se fosse um adeus. Não é adeus, é promessa. Eu vou lutar por você até o fim. Alguém bateu na porta. Seu Jaime respirou fundo e foi atender com Josué atrás dele. Bom dia, seu Jaime. Renata disse séria. Eu preciso conversar com vocês. Essa é a doutora Mariana Alves, psicóloga de criança, e esse é o doutor Fernando Costa, também do Conselho Tutelar. Bom dia, seu Jaime respondeu com a voz tensa. A gente recebeu umas denúncias anônimas com coisas muito sérias. Renata continuou. Eu preciso saber se é verdade. Josué se escondeu atrás do seu Jaime, tremendo. Que tipo de denúncia? Seu Jaime perguntou. Alguém falou que estão obrigando Josué a trabalhar na fazenda como se fosse escravo, que ele não vê outras crianças e que... Renata parou. Que estão fazendo alguma coisa ruim com ele. A última frase foi como uma bomba. Seu Jaime ficou vermelho de raiva. É mentira! Josué gritou, saindo de trás do seu Jaime. Ninguém me machuca aqui. Ninguém me obriga a fazer nada. Josué! A doutora Mariana chegou perto com carinho. Ninguém está falando que você está mentindo. Mas a gente precisa conversar, tá bom? Só eu e você. Não. Josué abraçou o braço do seu Jaime. Eu não quero conversar sem ele. Josué, seu Jaime disse baixinho. Tá tudo bem. Fala a verdade para eles. Conta como a gente vive aqui. Seu Jaime, doutor Fernando interrompeu, é melhor o senhor esperar lá fora enquanto a doutora Mariana conversa com o Josué. Seu Jaime não queria, mas concordou. Josué, lembra, só fala a verdade. Por 40 minutos que pareceram uma eternidade, seu Jaime esperou na varanda enquanto a psicóloga conversava com Josué na sala. Ele escutava a voz da doutora fazendo perguntas e a voz do menino respondendo. Sargento Batista chegou perto dele. Seu Jaime, eu te conheço há anos, mas eu preciso perguntar, tem alguma coisa que você não contou para Renata? Como assim? Sobre você e o Josué, sobre por que você quis ajudar ele. Seu Jaime pensou. Batista, posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Pode. Quando eu vi o Josué naquele restaurante, com fome e sendo humilhado, eu vi a minha infância. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhava tanto para a gente comer que eu ficava sozinho quase o tempo todo. Eu sei como é sentir que ninguém se importa. Batista concordou com a cabeça, mas perguntou, e não tem mais nada? Nenhum outro motivo? Tem. Seu Jaime não queria falar. Tem uma coisa que nem o Josué sabe.
Antes que o Batista pudesse perguntar mais, a porta abriu e a doutora Mariana saiu com o Josué. O menino correu para o seu Jaime e abraçou ele forte. Eu contei tudo, Josué disse chorando. Contei que você cuida de mim, que eu como bem, que eu vou para a escola, que ninguém me bate. A doutora Mariana chegou perto da Renata e falou alguma coisa no ouvido dela. Renata concordou com a cabeça. Seu Jaime, Renata disse, o Josué falou que não tem nada de ruim acontecendo, mas eu preciso saber umas coisas. Por que o Josué trabalha na fazenda? Ele não trabalha, seu Jaime respondeu. Ele ajuda porque ele gosta. Eu nunca pedi nada. É verdade, Josué concordou. Eu gosto de cuidar das galinhas e da horta. Ninguém me obriga. E sobre ele não ter amigos, Dr. Fernando perguntou, o Josué não vê outras crianças. Ele vai para a escola todo dia, seu Jaime falou. Ele vê os amigos lá. Mas e no fim de semana, nas férias? Seu Jaime não sabia o que responder. O Josué passava quase todo o tempo na fazenda, só com ele. Olha, Renata disse, as acusações de que estão machucando o Josué são mentira. Ele é uma criança bem cuidada e feliz. Mas a gente precisa ver sobre ele ter amigos e, se é certo um homem sozinho, criar uma criança. Então vocês vão me tirar daqui? Josué perguntou quase sem voz. Josué! A doutora Mariana se abaixou perto dele. Ninguém quer te tirar de onde você está feliz. Mas talvez a gente precise fazer umas coisas diferentes. Que tipo de coisas? Seu Jaime perguntou. Talvez ele fazer atividades com outras crianças. Talvez ter uma mulher na vida dele. Eu não preciso de mais nada, Josué gritou. Eu só preciso do seu Jaime. Foi nesse momento que seu Jaime tomou uma decisão. Ele não podia mais esconder o que tinha descoberto na semana passada. Renata, disse ele, posso mostrar uma coisa para vocês? Uma coisa que eu achei no sótão. Todos foram atrás dele. Seu Jaime subiu a escada velha que ia para o sótão. Um lugar cheio de poeira, com caixas e móveis cobertos com lençol. Ele puxou uma caixa de papelão que estava separada das outras. Eu achei isso quando estava procurando uns documentos da fazenda, explicou, abrindo a caixa. Dentro tinha fotos amareladas, certidões de nascimento antigas e cartas amarradas com fita azul. Seu Jaime pegou uma das certidões e mostrou para Renata. Essa é a certidão de nascimento da minha esposa, Jandira. Renata leu o documento e arregalou os olhos. Josué, vem cá. O menino chegou perto sem entender nada. Renata pegou a certidão de nascimento dele, que estava na pasta, e comparou com a da Jandira. Meu Deus, disse baixinho. O que foi? Josué perguntou. Seu Jaime se abaixou do lado dele. Josué, a Jandira era filha da Verônica Soares Silva, sua avó. Ninguém falou nada. Josué olhou para a certidão, depois para o seu Jaime, tentando entender. Isso quer dizer que... Josué começou a falar. Quer dizer que a Jandira era sua tia. Seu Jaime explicou com carinho. Sua mãe era irmã da Jandira. Isso quer dizer que você é meu sobrinho por lei. Josué começou a chorar, mas não era de tristeza. Então eu sou sua família de verdade? Você sempre foi minha família, Josué. Mas agora a gente sabe que era para ser assim. Renata estava lendo as cartas que seu Jaime tinha achado. Seu Jaime, essas cartas são da irmã da Jandira, a Marcela, mãe do Josué. Ela escreveu para Jandira anos atrás, falando que estava passando aperto, que o pai do Josué não era boa pessoa. A Jandira sempre quis ajudar, mas a Marcela sumiu antes da gente achar ela. Minha mãe conhecia a Jandira? Josué perguntou feliz. Conhecia e gostava muito. Nas cartas ela fala de você quando você era bebê. Fala que você era um menino esperto e carinhoso. Josué pegou uma das fotos da caixa. Era uma foto de duas meninas novas, abraçadas e sorrindo. Uma delas tinha o mesmo rosto que ele. Essa é minha mãe? Perguntou, pegando na foto com cuidado. É. E essa é a Jandira. Josué olhou a foto por um tempão. Depois de anos, ele estava vendo o rosto da mãe que quase não lembrava.
Dr. Fernando pigarreou. Isso muda as coisas. O seu Jaime é da família do Josué. E o mais importante, Renata disse sorrindo, é que vocês dois se encontraram por um motivo. Então eu posso ficar? Josué perguntou, com medo de não ser verdade. Josué, Renata respondeu, com isso, o seu Jaime pode pedir para cuidar de você para sempre. Vocês são família de verdade. Josué ficou muito feliz. Ele abraçou o seu Jaime, chorando. Pai, disse ele, falando a palavra que tinha aprendido a usar na noite passada, a gente é família de verdade. Sempre fomos, filho, sempre fomos. A doutora Mariana sorriu. Então tá tudo resolvido. O Josué tem família, tem um pai e dá para ver que vocês se amam. Depois que eles foram embora, seu Jaime e Josué sentaram na varanda, ainda pensando no que tinha acontecido. O menino segurava a foto da mãe como se fosse um tesouro. Seu Jaime, pai. Josué corrigiu sorrindo. Você acha que a mamãe sabia que eu ia encontrar vocês? Tenho certeza que sim. Mãe sempre sabe como cuidar dos filhos, mesmo depois que morre. E a Jandira? Você acha que ela tá feliz? Seu Jaime olhou para o céu azul. Tenho certeza. A Jandira sempre quis uma família grande. Agora ela tem você também. De tarde, enquanto cuidavam da horta, Josué perguntou uma coisa que mostrou que ele tinha crescido. Pai, e se as pessoas da cidade falarem mal da gente de novo? Então a gente vai mostrar para elas todo dia que amor e família não dependem do que os outros pensam. A gente vai mostrar que uma criança que ninguém via pode ser feliz quando acha o lugar dela. E se aparecerem outros meninos igual eu? Seu Jaime parou de mexer na terra e olhou para o Josué. O que você acha que a gente devia fazer? Eu acho que a gente devia ajudar. Nossa casa é grande, tem lugar para mais gente na mesa. Seu Jaime sorriu orgulhoso. A Jandira ia ficar muito feliz de escutar isso. 3 meses depois, a cidade toda via a diferença. A fazenda estava dando dinheiro, a horta vendia na feira, as galinhas davam mais ovo e a fazenda, que antes parecia abandonada, estava cheia de vida. Josué, que tinha crescido um pouco e estava com a cara boa, era um dos mais populares da escola. Ele estava mais confiante e sorria mais. E sempre chamava os amigos para conhecer a fazenda no fim de semana. Seu Jaime também estava diferente. O homem triste que vivia sozinho tinha virado um pai orgulhoso e que ajudava todo mundo na cidade. Mas a coisa mais legal aconteceu com o Valdemar, o dono do restaurante que tinha humilhado o Josué. Um domingo de tarde, ele apareceu na fazenda. Seu Jaime, disse ele, tirando o chapéu sem graça, eu vim pedir desculpa, para você e para o menino. Josué, que estava dando comida para as galinhas, parou para escutar. Eu estava errado, Valdemar continuou. Muito errado, vendo vocês dois, vendo como a cidade mudou. Eu vi que o problema não era o Josué, o problema era eu. Seu Jaime colocou a mão no ombro do Josué, que chegou perto. Josué, Valdemar falou direto para o menino. Você me perdoa? Eu fui muito ruim com você quando você só estava com fome. Josué olhou para o seu Jaime, que fez que sim com a cabeça. Eu perdoo, Josué disse. Mas você não pode fazer isso com outras crianças. Nunca mais. Prometo. Valdemar fez uma proposta. Eu queria comprar as coisas da fazenda para o restaurante. Os ovos, as verduras. Eu quero que todo mundo saiba que essa fazenda tem as melhores coisas da região. Foi assim que eles começaram a trabalhar juntos. A fazenda do seu Jaime e do Josué virou a fornecedora oficial de comida para os restaurantes da cidade. Mas a coisa mais importante aconteceu 6 meses depois de tudo isso. Josué estava fazendo a lição na varanda quando viu uma criança mexendo no lixo na rua. Pai, disse ele, tem uma menina com fome ali. Seu Jaime viu a menina, que tinha uns 5 anos, suja e magra, procurando comida no lixo. O que você acha que a gente devia fazer? Seu Jaime perguntou. Josué fechou o caderno e levantou. Acho que a gente devia chamar ela para jantar
E amanhã a gente conversa com a Renata sobre ela. Seu Jaime sorriu. O filho dele, porque agora o Josué era filho dele de verdade, tinha aprendido a lição mais importante. Quem sofreu tem que ajudar quem está sofrendo. Quando a menina, que se chamava Lucia, sentou na mesa para comer a primeira comida quente em dias, Josué segurou a mão do seu Jaime na oração. Obrigado, disse baixinho, por me ensinar que família é cuidar um do outro. Obrigado a você, seu Jaime respondeu, por me ensinar que nunca é tarde para começar de novo. A fazenda, que antes era um lugar de tristeza, tinha virado o coração da cidade. Um lugar onde as crianças achavam comida, casa e, o mais importante, amor. E Josué, o menino que um dia revirou o lixo atrás de um restaurante, agora dormia toda a noite sabendo que tinha um lugar para ele. Numa casa cheia de amor, com um pai que escolheu ele, e com uma mãe e uma tia que de algum lugar no céu continuavam cuidando dele. Tudo tinha mudado. O órfão tinha achado sua família, o fazendeiro tinha um motivo para viver, e a cidade tinha aprendido que o amor não precisa de sangue, de idade ou de nada. Era o final feliz que o Josué e o seu Jaime mereciam. Não porque foi fácil, mas porque eles lutaram por isso, com coragem, força e acreditando que toda criança merece ser amada. O sol se escondia mais uma vez na fazenda, mas agora não iluminava uma casa vazia. Iluminava uma família que tinha se encontrado e que a cidade toda ia contar para sempre como uma prova de que o amor pode fazer milagres.